Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, é o texto que nós estamos estudando na sequência. Estamos estudando sistematicamente e sequencialmente o Evangelho de Mateus, e hoje estamos no capítulo 9, e vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 34. Eu vou proceder à leitura, os irmãos acompanham atentamente a leitura que há de ser feita. Diz assim o texto bíblico: Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, talvez você já tenha visto na televisão, ou até presenciado ao vivo, uma pessoa famosa rodeada de fãs. A cena é que muitos querem tocar naquela pessoa, muitos querem se aglomerar para ver a atitude daquela pessoa. Talvez até mesmo você, quando adolescente, escreveu uma carta. Na minha época de adolescência tinha muito isso, né? Escreva a carta para o seu fã, ou para o seu ídolo, né? E talvez você tenha escrito uma carta para o cantor favorito, para o seu cantor favorito, para um jogador de futebol, ou coisa dessa natureza. Hoje já não tem mais muito disso, né? Você vai lá no Instagram, no próprio Facebook dele e já manda a mensagem para ele. Talvez você até tenha sentido vontade de ser um dos personagens daquele programa infantil, aonde a mulher falava: você quer mandar um recado para alguém? Você quer falar alguma coisa? E então a criança falava: eu quero mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E aquele beijo para você, talvez fosse o beijo mais especial. Com certeza era o mais especial. Quando pensamos nessas pessoas famosas, nós vemos que a sociedade tem um apreço por essas pessoas, por causa do que elas fazem, por quem elas são, figuras públicas.
Talvez você já tenha aí, em algum momento da sua vida, no aeroporto, e visto alguém famoso, e você gosta de ficar olhando, ou até mesmo querendo falar com aquela pessoa, porque faz parte da nossa natureza admirarmos pessoas famosas. Certa feita, uma pessoa que eu conheço me falou e falou bem empolgada, né, que ela tinha tirado uma foto com um jogador de futebol que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Pessoas querem estar próximos de outras pessoas famosas. Jesus Cristo, no cenário que nós lemos, ele está rodeado por pessoas. O texto fala muito da fama dele, quando ele diz que não era para falar nada para ninguém, e aquela notícia se espalhava, em meio à multidão ele estava, as pessoas queriam tocar em Jesus, Jesus tocava nas pessoas. Quem é Jesus? De acordo com a nossa sistemática de estudo, de acordo com o contexto anterior, Jesus é aquele que acalmou a tempestade, e que os discípulos que estavam no barco, conforme o próprio capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8 mostra, eles perguntam admirados e estupefatos: quem é este que até os ventos e a tempestade obedecem? Depois nós encontramos os endemoniados gadarenos, que ao se aproximarem de Jesus dizem: Filho de Deus, reconhecendo que Jesus é o próprio Filho de Deus. Aqui no capítulo 9 nós encontramos, no início do capítulo 9, Jesus dizendo que ele tem autoridade para perdoar pecados, quando na ocasião ele disse: Filho, perdoados estão os teus pecados, tem de bom ânimo. E então aqueles escribas ali presentes falaram: quem é este? E eles arrazoavam isso no entendimento deles, que pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. E então Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo para esse paralítico: levanta e anda. Nós encontramos no próprio contexto, nós estudamos recentemente, Jesus estando com pecadores, e os fariseus dizendo: por que este come com pecadores? E Jesus dizendo qual era a missão dele. No texto ele diz: eu vim para salvar pecadores. E isso mostra a pré-existência do Senhor e a finalidade da encarnação do Verbo. E então nós encontramos os discípulos de João, no contexto anterior, nos versos que antecedem o nosso texto, dizendo: por que nós jejuamos, que somos os discípulos de João Batista, e nem este líder, que estavam se referindo a Jesus, nem vocês, que são discípulos de Jesus, jejuam? Por que isso? E Jesus fala da parábola do noivo, que quando o noivo está presente não há necessidade de jejum, e ali ele está mostrando a figura messiânica do Cristo que inaugurou o reino, que quando veio, ele então fez com que o dedo de Deus fosse manifestado no mundo para a salvação do pecador. Então nós temos o próprio Senhor Jesus se revelando em todos esses textos como Deus encarnado que veio salvar o pecador. Agora, imagine a situação: não existia Facebook, não existia televisão, não existia rádio, não existia celular para filmar e depois colocar no YouTube, mas a fama dele não era porque ele era um ídolo, mas porque ele era o único e verdadeiro Deus. As pessoas, ao ouvirem desse homem que realizava milagres e que se apresentava como Deus, porque os milagres apontavam para a sua divindade, para a sua identidade messiânica, então as pessoas querem estar próximos a este homem, e é por isso que as multidões estão apertando o Senhor, estando próximos do Senhor, querendo ter um contato com o Senhor. E é por isso que nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: tocando Deus e sendo tocado por Ele. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos a mulher hemorrágica que toca na orla do Senhor Jesus, que é Deus. Jesus toca na menina que estava morta, falecida, e ela ressuscita, e Jesus toca nos olhos daqueles dois cegos.
E esta, então, é a nossa temática para hoje. Mateus separa seu material de forma lógica e tópica. Ele tem um objetivo muito específico ao relatar aqui o que aconteceu, o que sucedeu. Ele tem um material catequético, é por isso que Lucas e Marcos, que relatam esses mesmos eventos, porque são evangelhos sinóticos, eles expandem a afirmativa teológica e o desdobramento do evento. Mateus, ele é sucinto, porque o seu caráter, como eu disse, é catequético, didático, e ele quer separar os eventos de forma que venham concatenar um pensamento com o outro, enfatizar pontos específicos, e nós vamos ver isso à noite, porque de forma tópica ele quer ensinar verdades profundas. Por isso é resumido o que nós encontramos aqui. Nós olhamos no capítulo 8 e no capítulo 9, que vamos quase findar hoje, vamos deixar só o finalzinho do capítulo 9, um bloco, uma sessão, uma perícope, aonde ele narra os milagres de Jesus. No capítulo 10, ele vai ter uma outra temática. No capítulo 13, ele vai iniciar uma série de parábolas sobre o reino. Então ele separa bem as ideias para nos ensinar. E aqui no capítulo 9 nós encontramos milagres que apontam para a divindade de Cristo e especificamente para um ensinamento muito profundo da rejeição dos fariseus, dos judeus, quanto ao Cristo que ali estava, não considerando aqueles que Jesus era o Cristo encarnado. Mas o Senhor mostra veementemente que Ele é o Cristo, e Ele mostra isso através de sinais, de curas e de milagres. Quando olhamos para o nosso texto e para essas pessoas que foram curadas, nós encontramos aqui uma seção que tem a mulher que tinha um fluxo de sangue, a filha de Jairo, os 2 cegos e um mudo que era possesso. O texto de Mateus nos mostra algo fantástico dentro dessa dinâmica. Aqueles que estiveram aqui no domingo passado, ouviram o sermão do pastor Isaías, que antecedeu esses versos que nós estamos estudando hoje, e ele falou sobre o jejum, e especificamente ele interpretou corretamente a questão dos odres velhos, do vinho novo, do pano novo, a veste velha, mostrando que a estrutura judaica é antiga. Agora, com a vinda do noivo, nós temos uma nova estrutura. As estruturas velhas não se comportam dentro dessa nova estrutura, e ele estava falando especificamente do judaísmo, por causa que eles eram discípulos de João, e o próprio contexto aponta para essa questão forte do judaísmo. Os fariseus estão ali criticando Jesus porque ele come com pecadores. Os escribas, que aqui também são judeus, mas um outro grupo, eles também estão criticando Jesus, dizendo: quem é esse quem perdoa pecados? E agora nós temos no início do versículo 18 algo fantástico. Uma pessoa procura Jesus. E em que momento essa pessoa procura Jesus? E quem é esta pessoa? Enquanto, verso 18, estas coisas lhes dizia. Que estas coisas? Que o novo veio para trazer a amplificação, a amplitude que o velho não poderia comportar. E quem é este, enquanto eles diziam tudo isso? Aí você pode pegar o sermão do pastor Isaías, que você ouviu, que eu não vou repetir. Se você não ouviu, está no Facebook da igreja, eu não estava aqui, mas ouvi. Então você pode pegar e entender o que significa essas estruturas novas e as estruturas antigas. Mas eu estou citando isso porque quem procura Jesus é um líder de uma sinagoga, é Jairo. Aqui nós temos a expressão: eis que um chefe aproximando-se. Mas quando nós olhamos para a narrativa de Marcos e de Lucas, ele diz quem é esse chefe, que aqui não é dito o nome dele, Jairo.
E ele é chefe de quê? Ele era um chefe de uma sinagoga. É como se fosse um diácono e um presbítero. Ele cuida dos utensílios da sinagoga, do andamento do culto, ele está ali ensinando, ele era um líder da antiga religião. Mas ao ouvir de alguma forma sobre Cristo Jesus, ele procura Jesus e o texto diz que ele adora o Senhor Jesus. Por isso que a conexão ela é fantástica dentro desse princípio. Jesus como noivo que veio. E então as pessoas da antiga aliança precisavam entender isto. E Jairo entende isto de alguma forma, porque ele está ali adorando, prostrado diante do Senhor. Marcos capítulo 5, verso 22, fala que ele é um chefe da sinagoga e cita o seu nome. E é interessante toda essa questão didática. Quando olhamos ainda para o desenvolver do texto, ainda dentro dessa mesma perspectiva, uma mulher com fluxo de sangue toca a orla do Senhor, de acordo com o próprio livro de Levíticos, que falava sobre as cerimônias e a pureza. Uma mulher no fluxo de sangue, ela teria que, no período do fluxo de sangue, no período menstrual, ela teria que ficar reclusa, ela não poderia tocar nas pessoas, porque ela era considerada como impura. E ela toca então no noivo, que vem suplantar as estruturas antigas, e hoje nós já não temos mais essa mesma mentalidade, que é uma mentalidade veterotestamentária, e que na nova aliança nós não encontramos tal feito. E provavelmente seja esse o fato dela não querer aparecer, simplesmente ir por trás e dizer consigo mesma: apenas se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Meus amados irmãos, quando olhamos para os dois cegos, mesmo depois de Jesus advertir que eles não falassem nada, eles falam e a notícia se espalham. E até mesmo no verso 33, após a cura e a libertação do endemoniado, a multidão fica extasiada dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Logo não havia como esconder esse famoso que estava entre todos. Não há como esconder alguém como Jesus. Não há como ocultar o que estava ali acontecendo. Gostaria de fazê-los pensar nessas 4 situações do texto que nós lemos aqui. Imagine você, sua filha morrendo, e você sabendo que alguém pode fazer alguma coisa, e esse alguém é Jesus. Eu sei que muitos têm filhos, e eu queria que você pensasse mesmo, para que você sentisse um pouco o que Jairo estava sentindo, e por que ele foi até Jesus, e por que ele adorou Jesus, e entendermos também quem é esse Cristo a partir das nossas mazelas. Imagine você tendo seu filho ou a sua filha doente, à beira da morte, e até mesmo em um determinado momento você já sabe que ela morreu, mas ainda assim Jesus está dizendo: tem fé, tenha fé, tem bom ânimo. Eu acredito que você faria de tudo, faria qualquer coisa, para que a sua filha fosse restabelecida, ou até mesmo voltasse à vida. Agora, se imagine também na condição daquela mulher. Eu sei que para alguns homens isso é difícil, mas ainda assim é possível. É difícil porque nós nunca vamos saber na pele o que significa. Mas imagine uma hemorragia por 12 anos. E o texto diz que ela gastou todas as suas economias com médicos. E ela ia de mal a pior. Não foi curada, mesmo depois de uma assistência médica que eu imagino que tenha sido de primeira. E intérpretes bíblicos acreditam que esse fluxo de sangue era constante, ininterrupto, por 12 anos. Até mesmo porque o evangelho de Marcos e Lucas diz que naquele mesmo instante que ela tocou, a hemorragia estancou, mostrando que naquele momento ela estava sangrando. Eu sei que
muitas mulheres vão concordar comigo que é uma questão péssima, horrível. Agora imagine por muito tempo, sangrando, 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 e as forças se esvaindo. Assim estava essa mulher. Você já talvez tenha brincado de cego, né? Cabra cega, tem várias brincadeiras aí. Amarram uma fita no olho, roda, 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 e diz o seguinte: agora acerte um balão ou alguma coisa que está pendurado. Ou então, quando faltou energia na sua casa, você foi ao banheiro ou beber água, você foi como que tateando, procurando o caminho. Eu tenho certeza que não é uma coisa fácil. Se imagine também na situação de um mudo, e ainda mais possesso. Se você pegar pessoas que falam muito, né? E diz para ela assim: olha, fique um dia inteiro sem falar nada. Vai ser difícil ela conseguir ficar sem falar nada, né? Ela, a pessoa, tá bom? Não estou falando nada de mulher aqui, é ela, a pessoa. Então, eram situações complexas, caóticas e destrutivas. E quando nós encontramos Cristo realizando esses milagres, nós encontramos a mão portentosa do Senhor agindo em favor dessas pessoas para uma transformação de vida. Para uma transformação de vida. E é sobre isso que nós vamos falar. Portanto, depois de situar os irmãos no texto, no contexto e de falar todas essas situações, gostaria de especificar cada milagre que foi relatado aqui com as suas respectivas aplicações. O texto já foi lido, narrado, mas eu gostaria de narrar agora de forma aplicativa, em alguns pontos específicos. O primeiro ponto específico, que é a primeira cura de uma mulher enferma com fluxo de sangue, é que ela diz: se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei sarada. Aqui eu quero dizer que a teologia da prosperidade tem elencado, dentro daquilo que é da esfera comum, objetos que são consagrados para curas e milagres. E nós não vemos nenhum poder, nenhum milagre, nada sendo enfatizado aqui nesse texto com a borla do manto do Senhor Jesus. A fé daquela mulher não está em objetos, está na pessoa do Cristo. Ela simplesmente quer tocar em Jesus e não quer se revelar por causa da situação dela. E aqui eu já estou trazendo a primeira aplicabilidade do texto e da vida cristã. Não há poder em objetos. Não há nada místico e miraculoso em elementos, nem mesmo nos elementos da ceia, nem mesmo na água do batismo. Não há nada poderoso. Pelo contrário, o texto diz, conforme a própria Escritura, que a fé daquela mulher, e não o elemento em si, fez com que ela recebesse o que ela estava desejando. Mas não foi a fé no manto, foi a fé no Cristo. E aqui nós refutamos qualquer ideia de que há poder em objetos. Entendemos que na época de Jesus, na era apostólica, pelo fato da manifestação do Verbo, do Filho de Deus na terra, e pelo fato do nascedor da igreja estar ali de sua forma embrionária, então é por esta razão que os milagres e as curas, elas eram diferenciadas, porque o Senhor separou os apóstolos especificamente, deu uma autoridade específica para eles, e o próprio Cristo, que ali estava presente, era o Deus encarnado. Se você prestar atenção, a única ressurreição que Mateus cita em todo o Evangelho de Mateus é dessa menina,
ressuscitar não é algo comum. Nem na época era algo comum. Jesus não saía ressuscitando todos. Foram poucos os casos, com objetivos específicos. Portanto, essa questão de tocar na veste, de sair poder do Senhor, e ele diz que saiu dele, não da veste, Lucas e Marcos falam isso, está limitada ao aspecto do Cristo, e não ao aspecto de objetos. A presença messiânica e apostólica era o sinal da chegada do reino e da destruição das obras de Satanás. Jesus atribui a cura à fé da mulher, à fé no Jesus encarnado. A segunda lição é que, quando olhamos o sofrimento desta mulher, por 12 anos, nós podemos ainda esperar no Cristo encarnado uma mudança da situação, mesmo que nós venhamos imaginar que aquela situação tem demorado muito tempo, uma situação de sofrimento. Imagine você que está passando por algum tipo de problema, por alguma luta, por alguma dificuldade. Quantos anos? Eu acredito que pode haver pessoas aqui que têm até mais de 12 anos. Mas esse Cristo encarnado, que se encarnou, ele tem todo o poder e ele pode reverter essa situação, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele não é o Cristo ausente. É certo que ele não está mais fisicamente no nosso meio, mas ele também enviou o Consolador, o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E é pensando nesse aspecto que nós podemos dizer que, ainda que você tenha passado um bom tempo de sofrimento, é possível que você seja restaurado de um sofrimento. E eu gostaria de dizer que, ainda que aqui na terra você não seja restaurado de um tipo de sofrimento físico ou qualquer outro, eu gostaria de dizer que este Cristo, ele é o Messias porque ele veio nos salvar numa redenção escatológica e eterna. E com certeza absoluta, nenhum mal, nenhuma mazela há de se fazer presente no reino que ele veio estabelecer aqui na terra, inaugurar, e a consumação dos séculos, a consumação desse reino, é o fim então de todas as coisas, onde todas as coisas boas serão inauguradas de uma forma cabal, completa e para a glória do nome do Senhor. É por isso que essa ressurreição da filha de Jairo também é uma ressurreição que aponta para o Messias dentro dessa perspectiva escatológica. Ela voltou a falecer, mas aqui é uma demonstração que esse Cristo que prometeu que ele mesmo é a ressurreição e a vida, ele tem poder para ressuscitar. E então nós temos esse apontamento soberano que nos leva para um futuro onde não teremos mais mazelas nem no nosso corpo, nem na nossa alma, em nenhuma parte da nossa existência. Nós não tocamos mais fisicamente em Jesus, pois ele não está mais no nosso meio, mas nós podemos tocá-lo pela fé, nós podemos tocá-lo espiritualmente, e ele também pode tocar em nós. É a questão de termos essa proximidade com Cristo, porque aquilo que está longe dos olhos, como diz o ditado popular, também pode estar longe do coração. Mas quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós seguramos na nossa mão verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor. O Senhor deixou a Santa Ceia de forma visível, para que nós venhamos entender que a palavra dele é real, que ele é verdadeiro, e para que nós venhamos de alguma forma contemplar a glória dele, e nós nos alimentamos verdadeiramente do Cristo, porém espiritualmente, mas ainda assim não deixa de ser verdadeiramente, pois ele disse: isso é o meu corpo e isso é o meu sangue. Um bispo anglicano já falecido, o Ryle, ele diz: embora não possamos tocar as vestes de Jesus, podemos tocar no coração de Jesus. Uma fé assim salva a alma. A filha de Jairo, vamos ver algumas aplicações, algumas incursões aqui a partir dessa menina.
O texto de Marcos e Lucas é mais amplo. Aqui está a fé no Cristo também. No meio do caminho, algumas pessoas dizem: não incomodem mais o mestre, sua filha está faleceu. E Jesus diz: tem bom ânimo, creia somente. Quando Jesus chega no velório, ali já estavam os flautistas, ali já estão as pessoas em alvoroço, os pranteadores oficiais. Naquela época, contratava-se pessoas para o ofício fúnebre, para chorar, para tocar. Jesus diz então: a menina não está morta, ela apenas dorme. Quando Jesus diz isso, eles riem do Senhor, segundo o texto, e riam-se dele, como que se eles estivessem dizendo: nós trabalhamos com isso, ele acha que a gente não sabe quando alguém morre, não. Como se estivessem dizendo: ele não entende nada de morte. E realmente, o Senhor Jesus entende da vida, e ele vai dar vida para aquela menina. E ele diz que esses deveriam sair. Só deveria ficar ali aqueles que tinham fé, aqueles que criam. E então eles saem. Quando nós nos acostumamos com os fatos naturais, nós podemos até ter dificuldade de olhar para esse Cristo que é poderoso e que pode realizar qualquer obra, porque nós nos acostumamos com o natural. Quantos naturalistas atribuem a existência humana à própria evolução, e não são eles favoráveis aos fatos que são fatos, mas são sobrenaturais, porque eles estão acostumados com o natural. Aqueles homens estavam acostumados com a morte, eles não estavam acostumados com a vida, com Cristo. Uma outra lição que eu gostaria de tirar é quanto à questão específica do rir. O grego literalmente diz: estavam rindo para rebaixá-lo. É essa a ideia grega quando eles riem. É um riso sarcástico. Explosões de risos para humilhá-lo. Talvez alguém já tenha feito isso quanto à sua fé. Quando você falou sobre a existência de Cristo, quando você falou que Cristo é o Rei, que Cristo é o Messias, o Senhor da sua vida, talvez alguém já tenha rido na sua cara para lhe humilhar e lhe rebaixar. Um riso de zombaria em relação às nossas declarações. Mas, como diz aquele ditado, quem ri por último ri melhor. E nesse fim escatológico, o nosso lábio, com certeza, estará com júbilo eterno, porque viveremos nas mansões celestiais preparadas pelo Senhor para aqueles que o amaram e que mantiveram firme a sua confissão de fé. Aqui nós vemos o sinal messiânico daquele que tem a vida em suas mãos e que há de ressuscitar a todos naquele grande e glorioso dia. A menina morta, ela não podia tocar em Jesus, mas Jesus a toma pela mão. Jesus faz questão de tomá-la pela mão. E então, assim como a mulher do fluxo de sangue que teve contato com Jesus, aquela menina recebeu o toque restaurador do Senhor em um contato pessoal com Ele. E então, aquela que estava morta veio à vida. Eu gostaria de dizer que de forma espiritual o Senhor também pode tocar os seus para dar vida espiritual, para dar vida eterna. Existem 3 tipos de vida: a vida física, a vida espiritual e a vida eterna. Quando o homem pecou, ele foi afetado nessas 3 esferas. Ele então morreu fisicamente, não imediatamente, mas todos nós morremos. Ele morreu espiritualmente, que se afastou de Deus espiritualmente. Morte quer dizer separação, é a separação do corpo e do espírito, do corpo e da alma. E a morte eterna, que é a separação total e eterna com Deus. E Cristo vem para restaurar o homem nessas 3 esferas também,
para trazer vida física. É por isso que nós não seremos almas que ficam penando no céu, né, como a expressão que nós costumamos falar, etéreos e voando aí num ambiente espiritual. Não, nós seremos ressuscitados no nosso próprio corpo. É por isso que é falado que é ressurreição. Nós viveremos fisicamente, espiritualmente e eternamente ao lado de Cristo. E é esse toque que todos nós precisamos receber para que possamos desfrutar dessas realidades eternas. Os dois cegos, algumas lições próprias para esses dois. Dentro de toda essa esfera do Cristo encarnado, eles estão chamando Jesus por um nome messiânico. Filho de Davi. Ah, que compreensão magnífica, fantástica e gloriosa que aqueles dois cegos tiveram. Os fariseus, os escribas, aqueles da antiga aliança que ali estavam, eles não conseguiram enxergar o que aqueles dois cegos conseguiram enxergar, que quem estava diante deles era o próprio Cristo encarnado, porque ao chamar filho de Davi, estão chamando por um nome messiânico, por uma promessa de que o descendente, o rei Davi, que haveria de na sua posteridade trazer alguém que era poderoso na sua linhagem, melhor dizendo, e então dentro desse aspecto, ele haveria de restaurar todas as coisas em grande poder e glória. Ninguém sabia quem de fato seria este. Pensavam que seria um rei terreno, ainda era muito obscuro, a revelação não era máxima, não havia um ponto máximo, ainda não estava no seu apogeu, no seu clímax. Mas esse clímax, esse apogeu, é exatamente o Cristo encarnado, é a revelação, porque Ele é o próprio Deus, conforme Hebreus capítulo 1 diz, que Ele é a expressão exata do ser de Deus. E então, nós temos o Cristo encarnado ali, esse filho de Davi. E então, nós temos aqueles cegos que chamam Jesus por um nome messiânico, e não é à toa, não é à toa, faz parte do ensino do Senhor, faz parte da gloriosa revelação do Senhor. E é por isso que eu gostaria de dizer que eles mesmos eram cegos, mas conseguiram enxergar quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus não era um grande profeta, não era um grande líder, ou como alguns advogam hoje, que ele nem existiu. Que nós também possamos ver através dos olhos da fé nas Escrituras que Jesus é o Messias, o Salvador, o Redentor. Uma outra lição que eu gostaria de trazer é que Jesus, ao entrar em uma residência, ele está fazendo a mesma coisa que ele está aqui em um padrão fazendo. Ele pede que todos se retirem, ele pede que não propagassem quem ele era, mas as pessoas não se continham e falavam o que acontecia. E Jesus retira esses dois do cenário público e vai ter uma entrevista com esses dois. E Jesus exige uma fé mais estrita no que eles estavam dizendo. E Jesus pergunta: vocês dois acreditam que eu posso fazer isso que vocês querem? Que eu posso fazer isto? E eles dizem: sim, nós cremos. E Jesus então diz que haveria de ser feito conforme a fé deles. Então o elemento da fé nesse Cristo encarnado sempre está presente aqui. Eles creram nesse Cristo encarnado, que é o ungido de Deus, o Filho de Deus, e então eles puderam receber o milagre. E uma confissão, dentro da sua etimologia, quer dizer falar a mesma coisa. E eles estão então confessando, eles estão dizendo que deveria ser feito, que eles criam que deveria acontecer o que eles estavam dizendo, receber a cura. É exigido fé para aqueles que se aproximam de Deus. É exigido fé para nós nos aproximarmos e tocarmos em Deus, no Cristo, ainda que de forma espiritual, para que Ele também toque em nós. E então,
nós encontramos Jesus tocando nos olhos desses dois cegos e eles enxergam. Mas uma coisa é importante dentro de uma outra aplicabilidade do texto, é que mesmo a fé não é o resultado da bênção. Não foi uma fé que fez com que eles recebessem a bênção. A fé foi simplesmente o meio. Porque mesmo com fé, eles precisavam do toque de Jesus, eles precisavam de Jesus. E foi Jesus quem tocou nos olhos deles e os curou. Foi Jesus. As curas milagrosas não apenas foram eventos reais, mas também ensinos do que acontece conosco quando Cristo nos toca espiritualmente. E aqui nós podemos dizer que mesmo sem nunca termos sofrido uma cegueira física, nenhum de nós poderíamos ver o Senhor até que Ele abrisse os nossos olhos, para que enxergássemos quem de fato Ele é. A primeira coisa que aconteceu com aqueles cegos foi enxergar quem estava diante deles. A primeira visão deles foi ver o Cristo que ali estava. E então, eu posso dizer que mesmo as pessoas que são cegas espiritualmente, elas podem receber a bênção dos olhos destampados para enxergar o Cristo da cruz que morreu para nos salvar. E por fim, um endemoniado mudo. Essas são as 4 curas e a última lição aqui com esse homem. Ele foi levado, então havia uma fé também no Cristo, ainda que ele não pudesse ir, mas levaram aquele endemoniado para Jesus. Assim como no início do capítulo 9, quando um paralítico é levado por 4 amigos para Jesus, o texto diz, e nós estudamos sobre isso, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé daquele paralítico e também dos que levaram aquele paralítico a Jesus. Então aqui também existe uma fé envolvida, porque eles estão levando aquele endemoniado mudo para que Jesus curasse. Então eles creem em Cristo, aqueles que levaram. Calvino, comentando essa passagem, disse: é provável que esse homem não fosse naturalmente mudo, mas que depois de ter sido entregue ao diabo, ele foi privado do uso da palavra, porque todas as pessoas mudas não são demoníacas. Logo, nós refutamos a ideia neopentecostal que por trás de toda doença tem um demônio. Você já deve ter visto algum pastor da teologia da prosperidade falando isso por aí. Meu irmão, você está doente é porque tem um demônio na sua vida. Se você olhar para várias outras curas, inclusive alguns outros mudos que Jesus curou, e tantas outras curas, não há manifestação demoníaca e Jesus não vem expelir nenhum demônio daquela pessoa, simplesmente ele cura. Uma outra lição é quanto à identidade messiânica, que é aqui mais uma vez afirmada, e você pode anotar aí, Isaías 35, versículos 5 e 6, quando fala desse Messias que haveria de vir, desse reino que haveria de se manifestar. E essa profecia messiânica desse reino messiânico diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão aos ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. O filho de Davi aqui, o Cristo, traz a integridade física e espiritual, porque aquele que outrora era mudo, hoje pode glorificar a Deus, pelo fato de ter sido libertado pelo poder do Senhor. Uma terceira lição quanto a esse endemoniado mudo, é que a derrocada de Satanás, aqui mais uma vez é demonstrada, quando o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e aquela obra era uma obra de Satanás, era uma obra do diabo, que estava impedindo o rapaz de falar. A chegada do Messias está no fato de que Cristo expulsa o demônio pelo poder e pelo dedo de Deus. Mas os fariseus, eles não estão questionando a expulsão do demônio. Eles estão questionando com qual autoridade Jesus faz aquilo, ao atribuir o exorcismo a Satanás e não a Deus.
Vejam que mesmo os milagres não podem assegurar a verdadeira fé, porque eles viram muitos milagres, viram tudo aquilo acontecer, e ainda assim, aquilo não pôde dar a verdadeira fé para aqueles judeus, para aqueles fariseus, para aqueles escribas. Eles atribuem a Satanás o que estava acontecendo ali. Esse expulsa demônio pelo nome e pelo poder do príncipe de Belzebu. Interessante essa dinâmica do texto, porque se você prestou bem atenção, o Senhor Jesus, no capítulo 9, no início, ele se apresenta como o próprio Deus. Essa dinâmica é fantástica, porque ele diz que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados, e ele se apresenta como Deus, e ele diz, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo para esse paralítico, levanta e anda. E ele está se apresentando como o próprio Deus. E agora, no último milagre do capítulo 9, dentro dessa linha tópica e catequética de Mateus, ele está mostrando o seguinte: os fariseus, ao invés de enxergarem quem é Cristo, o Filho de Deus, estão indo para um sentido totalmente oposto. Estão dizendo que Jesus está associado com os demônios, com Satanás, sendo ele um próprio representante de Satanás. No início do capítulo 9, Jesus se apresenta como Deus, e ele mostra que ele é Deus, curando, ressuscitando, e a fama se espalha. E aqui é interessante observarmos isto, que eles não questionam o que Jesus faz, eles questionam a autoridade de Jesus, porque não há como questionar o que era visível. E olha que dinâmica fantástica em todo esse capítulo 9. Jesus diz que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados, quando ele diz, perdoados estão os teus pecados. Os escribas, eles estão corretos em um aspecto, porque eles dizem, só Deus pode perdoar pecados, e nesse aspecto eles estavam certos. Eles só estavam errados no fato de não entenderem que o Cristo que estava ali, que o Jesus que estava ali era o Cristo, Deus. Quando Jesus está comendo com pecadores, ali os fariseus falam que Jesus está comendo com pecadores, e Jesus diz, não, eu não estou comendo com pecadores não, esses daqui não são pecadores. É isso que Jesus fala? Não, porque eles estavam certos, Jesus estava comendo com pecadores, mas eles só não entendiam que Jesus veio para salvar pecadores. Quando os discípulos de João dizem, Jesus não jejua, Jesus não disse, olha, eu jejuo, vocês que não veem. Eles estavam certos. Jesus não jejuava, e os discípulos não naquele período, ainda viria o tempo que eles haveriam de jejuar. Eles não questionam aqui o fato dos demônios terem sido expelidos. Eles dizem, houve expulsão de demônios. Eles só não entenderam que quem expulsava era o próprio dedo e o poder de Deus, e não o poder de Satanás. Assim como muitos podem trazer algumas afirmações positivas e dizer o seguinte, é isso que acontece, e eles podem estar certos, mas eles podem estar totalmente errados quando eles introduzem uma coisa certa, misturando aquilo que é certo com o que é errado. Não adianta nós termos uma visão, um vislumbre de algo que é correto. Nós precisamos ter o vislumbre completo e acertado como um todo, e não de parte da situação. E o todo se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Gostaria de dizer que o padrão nesse capítulo 9 é fantástico, por causa da fé. A fé é sempre mostrada aqui nesse texto. A fé do paralítico, daqueles que trouxeram o paralítico. Jesus vê a fé de Jairo. É por isso que há, naquele momento, entre a presença de Jairo junto ao Senhor, a mulher com fluxo de sangue está inserido bem na história de Jairo. É porque o Senhor estava se demorando, e mesmo quando a mensagem já havia chegado de que a menina estava morta, e diante dessa toda a situação, isso poderia parecer aos olhos de Jairo que o negócio estava saindo dos trilhos, que não tinha mais solução. Marcos e Lucas relatam isso, e Jesus reafirma que ele deveria continuar firme na fé.
Nós encontramos ainda a fé sendo mostrada quando todos deveriam sair, deveriam ficar somente Jairo, alguns dos discípulos ali naquele recinto, aqueles que tinham fé, a fé daqueles dois e a fé de todos que chegam, levando o endemoniado para Jesus. Esse é um padrão fantástico, porque quando nós falamos de tocar em Jesus, nós estamos falando, e ser tocado por Ele, nós estamos falando de fé, simplesmente de fé, porque ainda que eles pudessem fazer isso fisicamente, o que nós não podemos fazer hoje, mas isso não isentava a fé deles, não isentava a fé deles. Outro padrão maravilhoso aqui é quanto a essa questão da fama do Senhor Jesus na narrativa. No caso do paralítico, ao término da narrativa, no capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 7 e 8, o versículo 8 diz, vendo isso, as multidões viram o milagre. Aqueles rapazes colocaram o rapaz pelo eirado da casa, porque não tinha como se aproximar de Jesus. Havia uma multidão. A mulher do fluxo de sangue é comprimida, toca em Jesus, e depois Jesus diz, quem tocou em mim? Aqui o texto não narra, mas Marcos e Lucas narram. E os discípulos, olha quanta gente tem aqui, mestre, a gente vai saber quem foi que tocou no Senhor. É igual o Bolsonaro quando saía aí antes da facada, né? Quem é que ia saber se Bolsonaro parasse e falasse, quem tocou em mim? Está todo mundo tocando, como é que eu vou descobrir aqui quem tocou? Só descobriram quem deram a facada porque os outros pegaram na hora, né? Porque era capaz até dele sair sem ninguém ver. Mas Jesus sabia que alguém tinha tocado nele de uma forma diferenciada, e aquela mulher se manifestou. Percebam a dinâmica das multidões. Nós encontramos uma multidão no enterro, nós encontramos uma multidão e os cegos clamando, Jesus, filho de Davi. Nós encontramos uma multidão ali também quando Jesus expele o demônio, mas o que fica salientado aqui na dinâmica do próprio texto é que as pessoas se admiravam, verso 33, e expelindo o demônio falou mudo, e as multidões se admiravam dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Meus amados irmãos, esse texto é para nos mostrar quem é Cristo. Jamais se viu tal coisa, não em Israel, mas no mundo inteiro. Esse é o Cristo da Bíblia, das Escrituras, e nós podemos ser tocados por Ele, e devemos ser tocados por Ele, e tocar nele com os olhos da fé. Gostaria de dizer o seguinte, de que lado você está? Do lado daquele que, mesmo observando, mesmo ouvindo tudo isso, você é contado no número dos fariseus, dos judeus que repelem o Senhor, que não acreditam em Cristo, mesmo depois de palavras comprobatórias e de tantas outras situações. Não há como negar a presença e a existência de Cristo, mas mesmo assim, existem aqueles que dizem e que questionam as obras e o Messias. Ou nós estamos do lado daqueles que são inválidos, daqueles que são mortos, daqueles que são cegos e daqueles que são mudos. Inválidos como o paralítico, que não tem como caminhar e ir em direção ao Senhor. Morto, porque morto não vai até o Senhor, nem crê em Cristo, mas precisa do toque restaurador do Senhor para viver. Se você é morto espiritualmente, você precisa se considerar como morto espiritualmente para ser tocado e ser vivificado espiritualmente. Ou um cego que não consegue enxergar a verdade do Evangelho, ou um mudo que não consegue glorificar a Deus. Se você estiver no grupo desses últimos, eu gostaria de dizer que há uma boa nova para você. Nós somos pecadores e nós entendemos que a chegada do noivo nos faz caminhar para Ele, nos dar vida nele, nos faz enxergá-lo e nos faz glorificar a Deus, porque Ele é o único e verdadeiro Senhor, para a glória de Deus Pai. Que estejamos no grupo dos últimos e não dos primeiros. Que Deus nos abençoe.